Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos. Eu sou casado com a Marina, que está ali. Temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo. E participamos desse grupo de oração já tem alguns anos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui, podendo partilhar da palavra de Deus com você. E o tema proposto para nós hoje é um auxílio favorável em meio ao sofrimento. Tem alguém aqui que já sofreu ou está sofrendo? Levanta a mão para eu ver. Glória a Deus. Todos nós já sofremos ou estamos sofrendo. E se não estamos, é muito provável que o sofrimento chegue à nossa vida, não é verdade? Porque estamos sujeitos ao sofrimento. Mas eu quero dar essa boa notícia para você, que existe um auxílio favorável para a minha vida e para a sua vida. A Jéssica dizia que uma moça partilhava com ela que ela tinha sido abandonada. E a pior coisa é você se sentir abandonado, não é verdade? E muitas vezes diante do sofrimento, da dor, das angústias, das perdas, das tribulações, nós precisamos entender os nossos limites e saber que nós não somos super-heróis e que nós vamos precisar de um auxílio. E muitas vezes nós vamos precisar estender a mão e pedir socorro, como você deu a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para quem está do seu lado, porque quando você dá a mão para a pessoa que está do seu lado, aperta um pouquinho, você vai perceber que você não está sozinho, não é verdade? Então diga isso para quem está do seu lado: você não está sozinho. Diga para ele: estamos juntos, e o Senhor está conosco, amém? Eu quero convidar você a pegar a sua palavra comigo, para a gente descobrir hoje qual é este auxílio favorável, este auxílio maravilhoso que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Nós estamos no mês de maio, sim ou não? Mês de maio é mês de quem? Mês de maio é mês das mães? Cadê os irmãos? Eu estou sentindo falta aqui de alguma coisa aqui, ó. Ah, misericórdia, quebrou a imagem de Nossa Senhora das Graças. Não tem problema. Meus irmãos, mês de maio, mês de quem? De Maria. Pergunta para quem está do seu lado: você é devoto da mãezinha? Mês de maio, mês das mães, e um mês que a igreja dedica a Nossa Senhora. Você já descobriu qual é o auxílio favorável em meio ao sofrimento, sim ou não? Qual é o auxílio? Qual é o seu auxílio em meio ao sofrimento? Quem é? Maria. Diga comigo: Nossa Senhora é o meu auxílio no meio do sofrimento. Pega a sua palavra então comigo em João, no capítulo 19 e no versículo 25. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Palavra da salvação. Vamos aplaudir esta palavra, irmãos. É muito interessante este evangelho que nós acabamos de ler, porque a palavra de Deus vai dizer que junto à cruz de Cristo estava de pé Maria, a mãe de Jesus. Perceba que não é qualquer postura, mas é uma postura específica, amém?
É uma postura que significa alguém que tem força, é uma postura de força. Por isso Maria, ela estava de pé, naquele momento mais difícil da sua vida, no qual ela teve que entregar o seu filho, para ser crucificado, para ser morto, para que a salvação pudesse chegar na minha vida e na tua vida. Por isso Santo Agostinho vai dizer que Jesus morria no corpo, mas Maria morria no coração. E se ela não fosse, como São Lucas vai dizer, cheia do Espírito Santo e obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus, meus irmãos, ela não conseguiria chegar até esse momento difícil, o momento de dor, o momento de sofrimento, o momento de olhar para o teu filho naquela agonia, naquele desprezo, naquela solidão, naquele abandono, e mesmo assim permanecer em pé e segurando a sua cruz. A exemplo dela, meus irmãos, eu e você precisamos também permanecer de pé em meio ao sofrimento. É no sofrimento que eu e você precisamos abraçar a nossa cruz. Diga comigo, eu preciso, no meio da dor, no meio do sofrimento, não renunciar à minha cruz, mas abraçar a minha cruz, porque depois da cruz tem a ressurreição, amém? Então significa que se você aguentar firme, você vai alcançar a vitória na tua vida, amém, irmão? E é muito interessante aqui, irmãos, nós lembrarmos o seguinte: Maria, ela estava justamente no início do ministério de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, realizando o primeiro sinal dos 7 sinais que ele vai realizar aqui no Evangelho de São João. São João não traz a palavra milagre, mas ele traz a palavra sinais. E o primeiro sinal dos 7 sinais que Jesus realiza, é aquele primeiro sinal das bodas de Caná, que ele vai transformar a água em vinho. E neste primeiro sinal de Jesus, quem estava presente? Maria estava presente no primeiro sinal de Jesus, e além de estar presente, foi ela, por meio da sua intercessão, da sua intervenção, que Jesus realizou o seu primeiro sinal. Agora veja que interessante, Maria está no início do ministério de Jesus, no seu primeiro sinal, e Maria está no último sinal, aquele que vai ser o maior sinal de todos, no qual ela vai entregar o seu filho como Cordeiro de Deus, para nos salvar. Maria então, ela está no começo, e ela está no final do ministério de Jesus. E aí talvez as pessoas dizem assim: mas Marcos, a Bíblia quase não fala de Nossa Senhora, a Bíblia quase não fala de Maria. E é verdade. Por que é verdade? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não foi feita para falar de Maria, amém? A palavra de Deus foi feita para falar para mim e para você do projeto salvífico de Deus na nossa vida. A palavra de Deus foi feita para falar de Jesus Cristo. No entanto, o pouco que tem, que fala de Nossa Senhora, é o suficiente para nós compreendermos que ela foi alguém que de fato foi escolhida por Deus, que é alguém que está ali com o favor de Deus, e que se eu e você, assim como Jesus deu na cruz, assumirmos como nossa mãe, ela irá interceder por nós. Diga para quem está do seu lado: ela é o seu auxílio favorável, meu irmão. É interessante porque Santo Agostinho, ele vai dizer assim: o mundo não era digno de receber Jesus Cristo, por isso Deus o deu a Maria, para que por meio de Maria ela pudesse dar Jesus ao mundo. Vamos aplaudir a Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. E é interessante, irmãos, porque você pode dizer assim: Marcos, mas para quê que eu vou a Maria, se eu posso ir direto a Jesus, não é verdade? Para quê, Marcos? Eu posso ir direto. Ou você pode dizer assim: Jesus é o único mediador entre nós e Deus, eu não preciso de Maria. E aí quando Jesus
ele é o mediador, Paulo vai dizer que ele é o único mediador, ele está referindo em relação à nossa salvação, amém? E para nós católicos, isso está certo, é convicção de fé, Jesus é o único, é o caminho, a verdade e a vida, só Jesus pode nos salvar, e aí nós precisamos diferenciar mediação de intercessão, amém? Maria é aquela que intercede por mim e por você, assim como nas bodas de Caná. E aí é muito interessante porque o padre Paulo Ricardo, quando ele vai falar sobre essa mediação de Jesus, presta atenção, entre Deus e nós existia um abismo, por conta do pecado original, e nós estávamos privados da graça de Deus. No entanto, Jesus, aquele que é o mediador, que vai unir cada um de nós ao Pai, vai voltar a dar acesso às graças celestiais que nós tínhamos perdido. Jesus é a ponte. E aí o padre Paulo Ricardo ele vai explicar, quando você constrói uma ponte, no lado de lá, ela tem que ter uma base muito firme, uma cabeceira muito firme, e do lado de cá também tem que ter uma cabeceira muito firme. Então Deus, quando ele vai criar essa ponte entre o céu e a terra, precisa ter Jesus Cristo, verdadeiramente Filho de Deus. Por isso a igreja vai ensinar que Jesus une na sua natureza, a natureza divina, ele é 100% Deus, e também a natureza humana, ele é 100% homem. Então ele é verdadeiramente Filho de Deus, mas ele tem que ser também verdadeiramente Filho do homem. E Filho do homem aqui é o ser humano. E quem é o ser humano que deu a humanidade para Jesus? Maria. Maria é aquela que deu a humanidade para Jesus. O sangue que corre nas veias de Jesus é dele, mas veio de Maria. Por isso, quando Deus começa a construir essa ponte e chega na terra, ele não invade, mas ele bate na casa de uma jovem e diz: olha, eu tenho um projeto de salvação para a humanidade, você aceita? E aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento a porta se abre e a salvação entra na humanidade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o único Salvador, mas esta salvação entrou por uma porta que se chama Maria, porta do céu. Vamos aplaudir Nossa Senhora. E olha que interessante, o texto continua dizendo, Jesus, ele está no alto da cruz, ele está crucificado, no seu maior sofrimento. Talvez você está aqui sofrendo hoje, com a tua cruz, com a tua dor, talvez uma dor física. Jesus também passou pela dor física, Jesus também passou pela dor emocional, psicológica, psíquica. Talvez, como a Jéssica dizia, daquela moça que partilhou, talvez você está aqui e foi abandonada, talvez você está aqui viúvo, viúva, talvez te deixaram, talvez você está no meio de tantas pessoas, mas você ainda assim se sente sozinho, se sente só. Talvez você está aqui, até participa do grupo, mas dentro do teu coração você se questiona dizendo: será que Deus está me ouvindo? Porque eu rezo tanto, eu peço tanto, mas ainda assim parece que eu não tenho resposta, parece que Deus não fala comigo. Será que Ele esqueceu de mim? Jesus está aqui no alto da cruz, e Ele foi abandonado por todos. Os seus discípulos o abandonaram, os apóstolos abandonaram. E aí lá no Salmo 21, depois você lê na sua casa, o Salmo 21 é o Salmo do servo sofredor, onde Jesus vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Talvez é a tua oração hoje, dizendo para Deus: meu Deus, por que você me abandonou? Por que você não faz nada? Por que você não veio ao meu socorro? Por que você permitiu essa tragédia na minha vida? Por que você permitiu essa pessoa ir embora? Por que você permitiu esse sofrimento na minha vida, essa tribulação? E aí em Mateus
lá no capítulo 27, 46, Jesus vai exclamar em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele olhando para o céu, dizendo: meu Deus, Pai, por que você me abandonou? Eu gritei ontem no Getsêmani, suei sangue, e você não me ouviu. Eu estou aqui sozinho, você não me ouve, Pai. Ele está olhando para cima, abandonado por todos, se sentindo ali desprezado, sem ninguém do seu lado. Deus no silêncio, Deus não falava nada. De repente, Jesus crucificado, ele faz isso aqui, ó. E é muito bonito, porque ele olha para o chão, para os pés da cruz. E quando ele olha para os pés da cruz, quem é que está ali? Quem é que está ali? Maria, a sua mamãe, estava ali. Naquele momento, era como se Deus estivesse falando para ele: filho, eu não posso tirar você daí, eu não posso tirar você da cruz, mas eu estou aí, ela está aí para cuidar de você, ela é o teu consolo. Nesse maior sofrimento, nessa sua maior angústia, eu não te abandonei, eu te dei um consolo favorável, um auxílio favorável, que é a tua mãe. Se você está abandonado, se você está abatido, se você está no meio do sofrimento, lembre-se que Deus deu para você um auxílio favorável, que é a Virgem Maria. Ela é ao teu favor. Não existe consolo maior que Nossa Senhora. E se você é católico e você não ama a Virgem Maria, desculpa te falar, você é um protestante disfarçado, porque não existe católico que não é devoto de Nossa Senhora, porque a salvação passou por ela. E Jesus no alto da cruz dá a sua mãe para mim e para você. Entenda, naquela época, na crucificação, meu irmão, minha irmã, ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém podia chegar perto do crucificado. Era impossível chegar, porque o soldado romano, ele não permitia. Quando Jesus está carregando a sua cruz rumo ao Gólgota, rumo ao Calvário, e ali ele começa a cair, os soldados ficaram com medo de Jesus morrer no meio do caminho. Sabe o que fizeram? Pegaram Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz, sim ou não? Cirineu era um estranho, não era amigo de Jesus, não era conhecido, não era parente. Prova essa de que ninguém podia chegar perto, porque se tivesse um parente ali, um amigo, era essa pessoa que ia ajudar a carregar a cruz. Mas não tinha ninguém, porque não podia chegar perto. Se ninguém podia chegar perto do crucificado, nem um parente, nem um familiar, o que Nossa Senhora estava fazendo aos pés da cruz? Se era proibido. E aí o Evangelho vai dizer: junto à cruz, debaixo, estava Maria, sua mãe. Não junto, um pouco mais afastado, João. E um pouco mais afastado, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena e outras pessoas. Mas embaixo da cruz, só tinha Maria. Ela não era de Jerusalém, ela não era uma pessoa importante. Como que ela estava debaixo da cruz? Porque Nossa Senhora, ela entra onde ninguém consegue entrar. Ela entra onde ninguém consegue entrar, ela vai aonde ninguém consegue ir. E é no seu milagre, na sua causa, na sua necessidade, que ela vai e intercede por você. Ela é porta do céu, ela chega onde ninguém chega. Por isso, se você está precisando de uma graça, pede para ela, pede para Nossa Senhora, para a conversão do teu filho, para a conversão do teu marido, da tua esposa, o milagre que você precisa na sua casa, a transformação que você precisa. Peça à mãe, porque quando você pede, ela vai à frente. Na terceira estação da Via Sacra, Jesus cai pela primeira vez. Na quarta estação,
Maria vai ajudar ele a se levantar, mas não podia, está entendendo? Não podia. Na história de Roma, ninguém podia chegar perto do crucificado, porque ele era considerado impuro. Mas Maria está ali, ajudando, ela está ali, dando o seu favor ao seu filho, e este favor é para mim e para você. Esse favor de Deus, que Deus deu a Jesus, Ele deu para mim e para você. Que lindo, irmãos, porque quando nós olhamos lá para o Evangelho de São João, no capítulo 13, um pouquinho para trás, nós vamos ver o evangelista João dizer: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, tendo ele amado os que estavam no mundo, amou-os até o extremo. E é importante você entender isso. O amor de Jesus por mim e por você é um amor ao extremo, e o amor extremo de Jesus por nós é um amor de entrega total. E a entrega total de Jesus se deu no alto da cruz. Na cruz ele se deu por inteiro, por inteiro. Jesus deu todo o teu sangue, toda a tua água, deu a sua vida. E perceba, muito mais que isso, além de se dar, de dar a sua vida, aquele consolo que o Pai deu para ele, ele pegou o consolo e disse: tó para você, filho, tó para você, filha. Jesus deu tudo para você, o sangue, a água, deu a vida por você, e o consolo que ele tinha, que era sua mãe, ele deu esta mãe para você. E eu pergunto para você, como discípulo amado, você quer levar essa mãe para casa, sim ou não? Diga para quem está do seu lado: você não convenceu não, irmão. Está dando para entender o que eu estou falando? Está dando para entender a voz aqui? E aí ele vai dizer: quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que a amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu... Ah, Marcão, você está de brincadeira. Jesus chamou Maria de mulher, está desprezando ela. Se ela fosse tão importante, não chamava de mulher, chamava de mãe. Então significa que Jesus não era obediente às leis. Jesus não obedecia os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Significa que Jesus, lá em Lucas, vai dizer que em tudo ele era submisso à sua mãe e ao seu pai, lembra? Então significa, irmão, que aqui, quando Jesus está dizendo mulher, não significa uma negatividade, algo negativo, mas é muito interessante porque mulher, do grego, é justamente o vocativo kinai, mulher. E aí é muito interessante porque esse vocativo kinai, mulher, é o mesmo vocativo que nós encontramos lá em Gênesis 3, aonde a palavra de Deus vai dizer: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe ferirá a cabeça. Quando Jesus está chamando Maria de mulher, Ele está dizendo que Maria é a mesma mulher de Gênesis, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Que Maria é a mesma mulher das bodas de Caná, aquela que intercede por mim, intercede por você, que ganha o auxílio de Deus para nós. Que Maria é aquela dos pés da cruz, que é um auxílio favorável para mim e para você. E que Maria é aquela de Apocalipse capítulo 12, aonde vai dizer: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, uma mulher revestida de sol, e debaixo dos seus pés a lua, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E aí a palavra de Deus vai dizer que depois apareceu um grande dragão vermelho, e aí mais embaixo que era a primitiva serpente. Lembra, em Gênesis era uma serpente, evoluiu, virou um dragão,
E aí no versículo 4 vai dizer que esse dragão tentou ir contra a mulher, mas esse se deteve diante dela. Até Satanás tem que se prostrar diante da Virgem Maria, porque Maria é o terror dos demônios. Se você está vivendo tentações, se o inimigo de Deus tem tentado contra a sua vida, contra a sua casa, contra os teus filhos, contra o teu marido, contra o teu matrimônio, invoque a presença da Virgem Maria, porque ela é terror dos demônios, amém? E a palavra de Deus daí vai continuar dizendo: depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu pergunto para você: você quer receber Maria na sua casa? Sim ou não? Teve um homem que teve medo de receber Maria. Quem era este homem? José, lembra? José, o esposo de Maria. Ele teve medo de receber Maria, mas o anjo apareceu a ele em sonho e disse: José, não temas receber Maria por sua esposa, porque tudo que nela foi feito foi obra do Espírito Santo de Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai dizer que quando Deus juntou todas as águas, ele deu o nome de mar. E quando Deus juntou todas as graças, ele deu o nome de Maria. Ela é cheia de graça, e é pela intercessão dela que nós queremos pedir a Jesus, que Ele possa realizar a obra mais maravilhosa que Ele tem hoje para as nossas vidas. Feche os seus olhos por um instante. Qual é a graça que você precisa hoje alcançar? O que você traz de impossível no teu coração? Talvez você tinha dificuldade de se relacionar com Nossa Senhora. Talvez você tinha dificuldade de se relacionar com a Virgem Maria, de pedir a intercessão. Talvez você trazia no seu coração um grande bloqueio com a Virgem Maria, achando que indo para ela, você estava, como muitos dizem, sendo um idólatra. Eu quero dizer para você que nós católicos não somos idólatras. A igreja nos ensina que nós temos 3 cultos, e o primeiro culto que nós temos, que a igreja nos ensina, é o culto de dulia. Dulia significa veneração, imitação. Esse culto de dulia nós prestamos aos santos que souberam na sua radicalidade viver a santidade. O segundo culto é o culto de hiperdulia, que é veneração, imitação, está acima de venerar sem atingir a adoração. Esse culto de hiperdulia nós prestamos a Maria, que é aquela que foi sacrário vivo. E depois, em terceiro, nós temos o culto de latria. O culto de latria é exclusivo de Deus. Por isso, somente Deus que nós adoramos. Nós não adoramos Nossa Senhora, nós veneramos Maria. Nós pedimos a sua intercessão. Maria não quer nada além de levar a mim e a você até Jesus. Maria não quer honras, não quer glórias, mas ela quer, assim como ela visitou Isabel, cheia do Espírito Santo, e ao chegar na casa de Isabel, Isabel e João Batista estremeceram pela presença de Maria, mas não foi Maria, porque quando ela não vai sozinha, mas ela vai levando Jesus.
Maria nessa noite quer apresentar você, a sua casa, a sua família, a Jesus. Se você está tendo dificuldade de se encontrar com Jesus, vai por meio de Maria. São Luís Grignon de Montfort dizia: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maria é o caminho que leva a Jesus. Se permita nessa noite, por meio de Maria, se encontrar com Ele, porque não houve ninguém na face desta terra que melhor se encontrou, que melhor experimentou Jesus como Maria. Ela que foi a primeira que comungou, ela que vem ao seu auxílio hoje, um auxílio favorável que foi dado por Deus a Jesus, e Jesus a deu para mim e para você. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olha para Jesus. Domingo agora é dia das mães. E quantas mães aqui com o coração ferido? Talvez lutando pelo teu filho, talvez o teu filho doente, talvez o teu filho nas drogas, talvez o teu filho que brigou com você, com o seu marido que foi embora de casa, talvez você, mãe, que não tem sentido valorizada lá dentro da sua casa, pela tua família. Sai do seu lugar, você que é mãe, e vem aqui, pela intercessão da Virgem Maria, ela que é o teu auxílio favorável. Vem até aqui e deixa ela te apresentar a Jesus, mãe. Essa noite é especial para você que é mãe. Vem aqui. Eu quero chamar os servos, os intercessores, os ministros de cura. Nós queremos orar por todas as mães. Vem aqui, mãe. Vem aqui. Vem aqui receber o seu consolo. Vem aqui receber esse auxílio favorável. Você que é mãe, deixa aqui aos pés de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, toda a tua dor, todas as tuas lágrimas, todos os teus medos. Você, mãe, que perdeu o filho, você, mãe, que não consegue até hoje entregar o seu filho para Deus, diante da dor que você traz. Você que perdeu o filho no acidente, você que está com o seu filho doente, com um diagnóstico, você não aceita esse diagnóstico, apresenta agora a Jesus. Vai chegando as mães aqui, vai chegando. Pode vir mais aqui, ó, vem aqui. Tem lugar mais aqui atrás, aqui. Vai entregando o teu coração, mãe. Vai entregando. Entrega as tuas dores, entrega as tuas angústias, entrega os teus medos, entrega a tua solidão, entrega a tua família. Ela é Maria, a porta do céu. Ela vai aonde ninguém pode ir, ela chega aonde ninguém pode chegar, e é ela que ganha o auxílio favorável de Deus para a tua vida. Vamos cantando e vamos clamando a intercessão da Virgem Maria, a Imaculada. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz. Mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educado.
tocaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Eu quero pedir para a Assembleia ficar em pé, vocês que estão aí, e estenda suas mãos aqui para estas mães. Vamos orar, vamos pedir por elas, por cada mãe que aqui está, por cada entrega, por cada doação, por cada história de vida. Nós queremos, mãe, nessa noite, valorizar cada uma de vocês. Nós queremos valorizar a tua vocação, valorizar a tua entrega, valorizar o teu serviço, as tuas noites que você passou, claro que não dormiu, as preocupações, as dores, as palavras, toda dor, toda angústia, todo medo, todo trauma que você trouxe, talvez lá da gestação, do medo de perder o filho, do medo de saber como ia ser a criação, as coisas, medo de faltar algo para os teus filhos, para a tua casa. O Senhor, Ele está curando o teu coração, Ele está libertando o teu coração de todo medo, medo da separação do filho, de ir embora, medo da enfermidade, medo da doença, medo de perder o seu filho quando ele começar a namorar, ir embora, te abandonar. Maria é o teu auxílio, é o teu favor. E até você, mãe, que o seu filho, a sua filha já foi, está longe, mora em outra cidade, Nossa Senhora é o teu consolo, e ela consola o teu coração. Para você também, mãe, que perdeu o teu filho, perdeu a tua filha, você que estava grávida e perdeu essa gestação, Maria, ela consola o teu coração, ela consola a tua alma, porque ela foi o auxílio favorável que Jesus, que era para Ele, mas deu para nós, e ela te envolve. Sinta-se agora amado, amada, por este auxílio, pela Virgem Maria. Segura na mão desta mãe que está do seu lado, e ajuda ela a se levantar. Vai ficando de pé. E você que está do lado dessa mãe, dá um abraço nessa mãe, e diga para ela: parabéns, mãe. Obrigado pela tua vida, pela tua entrega, pela tua dedicação. Vamos aplaudir estas mães. Levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Eu quero agora que você não ficasse com vergonha, nem com medo, nem com reserva, mas eu queria chamar você, jovem. Todos os jovens, vem aqui, jovem, vem aqui os jovens, vem entregar a sua vida a Jesus por meio de Maria, vem entregar o teu namoro, vem entregar os teus sonhos, os teus projetos, vem entregar a tua afetividade, a tua sexualidade. Você que tem tido dificuldade de viver a castidade, a pureza no teu namoro, na sua vida, deixa agora que pela intercessão da Virgem Maria, ela seja o auxílio favorável para você, jovem. Vem, isso. Eu quero chamar a Jéssica para ajudar a gente na oração, pedindo por cada jovem, que Maria possa mesmo te auxiliar, jovem. Ela que muito cedo, de 13 a 15 anos, não teve medo de entregar a vida a Jesus, ao Senhor, a Deus. Ela que tinha sonhos, ela que tinha projetos. E o Senhor me coloca aqui, quantos de vocês jovens que têm sonho, que têm projeto,
sonho da faculdade, de uma nova profissão, sonho de um namoro santo, sonho de construir uma família, você que estava esperando o seu namorado, a sua namorada, você até que tinha deixado de sonhar, de acreditar, você que tinha dito que não ia mais se relacionar porque você só se decepcionou nos seus relacionamentos, só foi decepção, humilhação, mas hoje é dia de sonhar os sonhos de Deus para você, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, ou entendemos, ou imaginamos. E a Virgem Maria agora cobre cada jovem no seu manto sagrado. Jovem, você que tem tido dificuldade com as drogas, peça a mãe, peça a Nossa Senhora. Você que tem tido dificuldade com a pornografia, pede auxílio da Virgem Maria. Não deixe de rezar o seu terço, ao mínimo 3 Aves Marias antes de você dormir, de joelhos na cabeceira da sua cama, porque ela vai ganhar o auxílio de Deus para a tua vida. Olhe para Jesus e sonhe os sonhos dele. Não tenha medo, jovem, de entregar a sua vida a Jesus. O mundo quer te roubar, o mundo quer te sequestrar, mas você pertence a Jesus, aquele que te ama, aquele que te chama, aquele que te escolheu, aquele que quer impactar a tua vida. Sonha, jovem, sonha, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da tua vida. Diga para Ele hoje que você coloca Ele no centro da tua vida. Diga para Ele: eu quero, Senhor, eu quero os teus sonhos para a minha vida. Ele tem sede do teu coração, da tua alma, jovem. Escuta essa canção e toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, que é muito mais, muito mais. Invocar o nome poderoso do Senhor.